O ato que eu realizo sobre o nome de Jorei constitui aquilo a que se dá o nome de batismo pelo fogo. Poema 43. Tomando a Bíblia como base e analisando o sentido dos ensinamentos do Ofudesaki, podemos concluir que nos encontramos na iminência de um momento realmente crítico e que para ultrapassá-lo é preciso ter o coração imaculado. O homem mau decairá e perecerá por toda a eternidade. Consequentemente, torna-se imprescindível purificar a alma por meio de uma fé correta, a fim de que possamos transpor essa fase com segurança. Entretanto, na sociedade é comum ouvir que isso é um absurdo, que as divindades são apenas frutos da imaginação humana e que na realidade não existem. Os materialistas podem não acreditar, mas quando chegar o momento decisivo, mesmo que aflitos, quiserem voltar-se para Deus, obviamente será tarde e não haverá mais o que fazer. E isso está bem evidente. Naturalmente, Deus, com seu grande amor, salvará o maior número possível de pessoas. Nós que encarnamos sua vontade, estamos repetidamente advertindo por meio da palavra oral e escrita. O seguinte ensinamento da Oomoto tem exatamente o mesmo sentido daquilo que eu acabei de explicar. Deus quer salvar os homens. Contudo, se eles não atentarem para as advertências dos ensinamentos, encarando-a simplesmente como o crocitar do corvo, a que estamos acostumados a ouvir, chegará a hora em que, mesmo que se apressem a suplicar a Deus seu perdão, ele não poderá ocupar-se dessas pessoas. Assim, terão de resignar-se ante a situação que elas mesmas criaram. A propósito, falarei resumidamente sobre o dilúvio. O fato deve ter ocorrido há milhares ou dezenas de milhares de anos em um país da antiga Europa, onde vivia um homem chamado Noé. Em um estado que hoje denominamos de possessão por divindade, ele foi avisado sobre a iminência de um dilúvio e, por isso, deveria alertar seu povo. Seguindo à risca o que fora dito, anunciou aos homens a ocorrência do referido fato, mas ninguém acreditou em suas palavras. Alguns anos se passaram, mas finalmente ele conseguiu convencer 7 pessoas. Então Deus lhe ordenou que construísse uma arca. Essa arca tinha o formato de uma noz e possuía uma tampa. Pouco tempo depois começou a chover ininterruptamente. Uns dizem que choveu durante 40 dias, outros 100. O certo é que foi um longo período de fortes chuvas. As águas subiam cada vez mais, inundando as casas. Apenas o cume das montanhas ficava de fora. Os homens construíram barcos ou se refugiaram nas montanhas. Todavia, os animais ferozes e as cobras venenosas, querendo salvar-se, entravam nas embarcações ou subiam as montanhas. Famintos, eles devoravam todos os homens. Apenas as 8 pessoas que estavam na arca foram poupadas, pois os animais não conseguiram entrar nela devido à tampa que a fechava. Elas são consideradas antepassados da atual raça branca. No Novo Testamento consta que João Batista realizava o batismo pela água e que Cristo fará o batismo pelo fogo. O dilúvio possui o mesmo significado que a purificação do Espírito pela água realizada por João. Assim, a purificação do Espírito pelo fogo atribuída a Jesus Cristo só pode ter o mesmo significado do juízo final que está prestes a chegar. A água é matéria e o fogo é espírito. Consequentemente, aquilo que estamos realizando atualmente, o método de purificar o espírito por meio do espírito, nada mais é do que o batismo pelo fogo. Uma vez que o espírito se reflete na matéria, creio que a influência que esse batismo exercerá sobre ela será uma mudança sem precedentes.
Contudo, precisamos saber que o momento crítico atingirá apenas o mal e não o bem. Este artigo eu ofereço às pessoas sem religião. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, O Juízo Final, em 20 de janeiro de 1950. Arte da Religiosidade e da Filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.